O Brasil foi eliminado pela Noruega na Copa do Mundo, nas oitavas de final da Copa. Cara, foi um jogo muito estranho de se assistir, né? Obviamente, todo mundo, eu presumo que tenha assistido, né? Noruega e Brasil, porque foi um jogo do Brasil, né? Numa Copa do Mundo. Mas eu queria mais trazer alguns dados e informações importantes sobre esse jogo, né? Como esse jogo foi extremamente estranho, né? Como o Brasil parecia que estava sem vontade no jogo. A gente perdeu de 2-1, mas na verdade foi um 2-0, né? O gol do Brasil foi um pênalti nos 90 e poucos. E, cara, é insano pensar que a gente foi eliminado pela Noruega. Não desmerecendo a Noruega, tá? A Noruega tem uma geração muito boa, é um futebol muito encaixado, mas se você parar pra pensar, se você comparar as últimas eliminações, por exemplo, contra uma Croácia e contra uma Bélgica, a Noruega é inferior. A Noruega é inferior a essas seleções, tá? Por exemplo, pega a Bélgica que eu falei. A Noruega é 1000 vezes pior do que a Bélgica de 2018. Aquela Bélgica era insana, cara. Tanto que foi terceiro da Copa. Essa Noruega, ela era mais bem treinada, mas eu acho que em futebol em si eles não eram tão fortes. Eu acho que o Brasil, com vontade, ganharia dessa seleção. Mas a gente vê uma seleção que tava sem vontade de jogar bola, cara. Era uma seleção que parecia que tava morta em campo, parecia que tava ganhando o jogo e não queria jogar, e deixava a bola com a Noruega até a Noruega fazer o primeiro gol nos 80. Isso foi muito estranho. O Brasil agora já fez 6 Copas seguidas sendo eliminado para europeus, né? Para europeus e, cara, é insano pensar que em 2006 foi para a França, 2010 para a Holanda, 2014 para a Alemanha. Aí já começa a diminuir o nível, né? Porque a gente perdeu para seleções realmente fortes, historicamente fortes. A gente perdeu para uma Bélgica que nunca fez nada e daí terceiro da Copa, melhor geração. 2022 a gente pega um resquício da geração de 2018 da Croácia, que eu fui vice, né? E ainda era a Croácia de 2018, mas bem mais fraca, né? E aí eliminou a gente também por 4 minutos. E aí em 2026 a gente cai pra uma Noruega que cai o nível mais ainda, tá? A Noruega que nunca fez nada, né? Nunca. E aí a gente é eliminado num futebol amasso. É um amasso da Noruega, tá? Foi um amasso da Noruega, tá? Um amasso. A Noruega amassou o Brasil. E o Brasil foi feito de danada pra Noruega, que é uma seleção historicamente fraca. E o Brasil, obviamente, historicamente é muito forte. E a gente não demonstrou isso, né? A gente foi um jogo que parecia que o Brasil não queria jogar, pô. Não queria jogar. É estranho, tá? E aí a gente pega esse dado aqui que o Brasil teve 34% de posse de bola contra a Noruega, né? Como eu disse, o Brasil entregava a bola pra Noruega, né? A Noruega fazia o que queria com a bola, até fazer os gols nos 80, tá? E é muito esquisito, né? Porque o Brasil não tinha nenhuma reação de beliscar, de tentar roubar a bola, de fazer nada. Eles deixavam a bola com a Noruega ficava com o jogo calmo, e aí eles tentavam atacar uma vez ou outra até atacar a vez que foi o gol do Haaland, né? No primeiro gol do Haaland. E isso é muito estranho, porque essa é a pior posse de bola do Brasil em uma Copa do Mundo desde 1966, né? Que tem os dados da Opta, né? Sem os dados da Opta talvez tenha até sido antes. Mas 1966, cara. Foi a pior taxa de posse de bola do Brasil. Isso é muito ruim, porque mostra que o Brasil pegou uma seleção que nem é tão forte e não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar, cara. Não conseguiu jogar. E aí, falando um pouco sobre o pênalti perdido pelo Bruno Guimarães, né? Essa cena aqui é muito estranha mesmo. O Vini passando a bola pro Bruno Guimarães bater. E o Vini Júnior, cara, eu queria falar um bagulho. O Vini Júnior é a estrela do time, tá? O que é a estrela da seleção. Ele não bateu o pênalti pra mim é bizarro, cara. Óbvio que ele também não é um exímio batedor de pênalti. Tem outros batedores melhores na equipe, tá? Na seleção. Pra mim, o Igor Thiago e o Neymar batem muito melhor. Mas eles não estavam em campo. Obviamente sobra pra ele, cara. Pra mim, ele tem que bater. Ele é a estrela do Brasil. Ele tava fazendo a Copa perfeita. Ou seja, ele tinha que bater no peito e falar: Eu vou bater esse pênalti, eu não quero saber, eu sou o Vini Júnior. Pronto, cara, não tinha essa. E aí bate um cara que não é cobrador de pênalti, teve 5 pênaltis na carreira, se eu não me engano, e, pô, o que é quase nada, né? Quase nada, ele não tinha errado nenhum, beleza, não tinha errado nenhum, mas, pô, é muito pouco pra comparar com o Vini Júnior que bateu muitos pênaltis na carreira já. Bate no Real Madrid, e aí você pensa, pô, cara que não bate pênalti, por que que ele bateu? Por quê? Por quê? E ainda mais um pênalti tão decisivo desse, cara. Óbvio que se ele tivesse acertado, a gente não teria essa discussão. Mas ele perdeu, e aí a gente entra nessa discussão, porque não é possível que a gente bota um cara que não bate pênalti pra bater um pênalti decisivo, tá? Então, obviamente, é hipotético, obviamente, se ele tivesse acertado, a gente não estaria falando nada, porque não teria acontecido isso. Talvez a gente tivesse passado. Mas, cara, ele bateu e perdeu um pênalti decisivo, sendo que ele não é cobrador de pênalti.
Isso eu acho bizarro. Eu acho é muito estranho, tá? É muito esquisito. E aí agora falando sobre o Haaland, né, cara? Como esse cara é insano, né? Esse aqui é o primeiro gol da Noruega, tá? E o primeiro gol da Noruega, cara, a gente pega nos 80 minutos, como eu disse, né? A Noruega ficava com a bola o jogo todo. O Brasil não encostava na bola. Quando encostava era tipo uma tirada de bola ou outra. Aí ficava um pouquinho com a bola, mas já perdia. E olha como o Haaland ele entra na área com calma, cara. Com calma, ele entra na área e amassa o Gabriel Magalhães, cara. Faz o Gabriel Magalhães de boneca. O Gabriel Magalhães, ele se posiciona, tipo, até que mal. Mas eu não acho que é tanta culpa dele. Mas eu acho que ele poderia ter ido melhor no lance, obviamente. Mas obviamente, a gente pega um Haaland que é um cometa, né, cara? Não tem como falar também que o cara não é bom, tá? Ah, falar o Haaland ele é sortudo, então não, ele é bom mesmo. Mas eu acho que poderia ter sido melhor esse lance. E aí aqui o segundo gol do Haaland, né? O segundo gol do Haaland, cara, nitidamente você vê uma fraqueza na defesa do Brasil, cara. Olha como ele tem liberdade pra chutar no gol, cara. Óbvio que muitos atacantes não teriam essa força e essa precisão que o Haaland tem. Mas ele é o Haaland, tá ligado? Ele é o Haaland e ele vai ter. E aí o Danilo que tá marcando ele ali, é que a imagem tá meio ruim, mas o Danilo que tá marcando ele tá com uma distância muito grande do Haaland chutando. Em vez de ele pressionar o Haaland no chute, ele espera o Haaland chutar nele. É muito esquisito. Por que ele não dá uns dois passos pra frente pra tentar tirar o chute do Haaland? Ele, em vez de fazer isso, ele fica parado, tentando marcar o chute, tentando bloquear o chute. Pô, é incrível que aconteça isso, entendeu? Porque daí o Haaland fez o segundo gol e aí acabou, né? Aí ele afundou o Brasil de vez. E aí o Brasil não conseguiria recuperar. E aí, falando especificamente desse mutante que é o Haaland, ele tem 62 gols e 6 assistências em 54 jogos. Esses números, cara, são insanos. Pra quem não conhece, quem não gosta de futebol, obviamente vai achar que isso aqui é normal, né? Mas, cara, pô, isso aí é insano. O cara ter 68 participações em gol em 54 jogos pela seleção. Cara, isso não é normal. Isso não é normal nunca. Nunca foi e nunca vai ser normal. Nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo, nem o Pelé tem números tão insanos assim, cara. São números de outro planeta. Nessa Copa do Mundo são 7 gols, né? Ele tá brigando a artilharia com o Mbappé e com o Messi em 4 partidas, pô. É loucura, mano. É loucura um cara fazer um bagulho desse, mano. O cara, ele tem números insanos. Tudo bem que o Messi e o Mbappé também tem, mas pô, os números dele, cara, pela seleção são insanos. Os do Mbappé também são insanos, mas do Haaland é mais insano que o do Mbappé, que já é insano. O que é muito bizarro, pô. Esse cara, ele é insano. A gente pegou um Haaland, cara, que já poderia ter ganhado uma bola de ouro, por exemplo, na carreira, que ele é considerado um dos melhores do mundo, um dos jogadores mais promissores do último século. Cara, é insano como esse cara é bizarro, pô. Então tem muita gente querendo diminuir o Haaland. Eu vi que tem muita gente também defendendo, pô, o Haaland não tem nada a ver com isso, tá ligado? Mas obviamente ele não tem nada a ver com isso. Mas tem gente criticando o Haaland, cara. Falando, ah, mas ele nem é tudo isso, ele é ruim. Cara, ele não é ruim, cara. Ele não é ruim, mano. Ah, ele só faz gol. Cara, se a gente tivesse um cara que só fizesse gol no Brasil, tava ótimo. A gente provavelmente teria passado de fase, mas a gente não tem. E eles tiveram um cara que só faz gol. Só, né? Só faz gol. Bizarro. E aí que outra estatística bizarra do Haaland, né, cara? Ele marcou em 14 jogos internacionais consecutivos. 14. Cara, são 14 gols consecutivos. Não 14 gols, né? Mas 14 gols em 14 jogos consecutivos internacionais. Cara, o que o Haaland faz é insano. E aí aqui, né, com a Cazé TV ele fala... o repórter Cazé, você não precisava ter feito o que fez hoje. É bem, o mesmo emprego, né? Fazer gols. Realmente, cara, ele não tem nada a ver com isso, né, cara? Ele foi lá, achou duas bolas. Ele até teve outras chances, uma ou duas chances, mas as duas chances mais certeiras assim que ele teve, ele foi lá e marcou o gol. Diferente do Brasil, que desperdiçou chances. Então, é pensar que o Brasil, se tivesse um cara que só faz gol como eles tiveram, talvez a gente tivesse passado de fase, né? E aqui falando um pouco mais sobre a defesa, né? Mais essa lição da Noruega. Cara, olha a defesa da Noruega. Não tô querendo desmerecer os times, tá? Mas realmente, eles jogam em times muito inferiores aos nossos jogadores, cara. A gente, por exemplo, tem um Marquinhos, campeão de Champions League titular. A gente tem um Gabriel Magalhães titular no Arsenal, finalista de Champions. A gente tem um goleiro que é considerado um dos melhores
assim, da Europa tranquilamente há anos. Então, é bizarro pensar que nossa defesa, nossa linha defensiva é muito melhor e conseguiu se sair pior do que essa defesa da Noruega. Cara, olha isso, mano. O goleiro da Noruega nem clube tem, cara. E olha a defesa, olha as defesas que esse cara fez, mano. O cara se transformou no melhor goleiro do mundo contra o Brasil, cara. Tá? É bizarro, pô. O cara não tem time, mano. O cara não tem time. O cara tá livre no mercado e fez a melhor partida da carreira dele contra o Brasil. Ele pegou tudo que o Brasil tentou, ele pegou. E aí essa defesa aqui também, né, que é, como eu disse, ele pegou tudo. Essa defesa aqui, cara, ele tava fora do gol, ele voltou, tocou na bola, não dá pra mostrar por causa dos direitos, tá? Mas ele voltou, tocou na bola e bateu na trave, cara. A bola bateu na trave. Cara, é bizarro, cara. Ele fez a partida da vida dele, mano. Ele fez a partida da vida dele, mano. É insano isso. E aí aqui, mano, um lance do Endrick, tá? Eu gosto muito do Endrick, né, cara? Eu sempre fui um cara que elogiou o Endrick, eu gosto muito dele. Eu lembro quando eu vi ele a primeira vez na Copinha, eu já falava, cara, esse moleque é um gênio. Ele ganhou a primeira Copinha do Palmeiras. E, cara, é insano pensar que um cara desse chegou tão longe, tão novo, né? Mas, cara, ele perdeu um gol desse, pra mim é insano. Não dá pra mostrar o lance, né? Mas nitidamente, antes desse último toque ali do que ataca a perna esquerda aqui já pra cavar, ele estava direcionado para a direita. Ele estava literalmente direcionado para a direita. Aí o que ele faz? Ele dá um toquinho e direciona para a esquerda. Eu não sei se ele queria fazer isso, mas provavelmente queria, tá? E ele fez isso errado, porque se ele tivesse só tirado um pouquinho para a direita e chutado aquela chapada, aquela colocadinha de direita, ele provavelmente teria feito o gol. Só que não. O que ele fez? Ele puxou para a esquerda e tentou cavar. Com o cara da zaga da Noruega fechando e com o goleiro fechando espaço para ele cavar. E aí ele teve que cavar um pouco de lado, né? Tirando um pouco do lado. E aí a bola saiu para fora. Se ele tivesse continuado com a perna direita e chutado de chapada, provavelmente teria sido gol. E a gente não teria perdido esse gol que o Vini Júnior entregou pro Endrick, tá? Ele deu o gol pro Endrick e o Endrick desperdiçou. E agora falando sobre o Neymar entrar e fazer o gol de pênalti, né, cara? A gente vê uma diferença bizarra de como o Neymar não sente bater pênalti, tá? Ele não sente bater pênalti. E o Bruno Guimarães sentiu. Olha a diferença de como eles olham as cenas que eles vão bater o pênalti. O Neymar ficou o pênalti todo falando assim: qual canto você quer? Qual canto você quer? Eu vou fazer o gol. Eu vou te mandar tomar no. Tá ligado? E ele ficou falando isso pro goleiro. E o goleiro lá também fala: ah, eu vou pegar, eu vou catar seu pênalti, eu vou catar seu pênalti. E o Neymar não sentiu. O Bruno Guimarães não falou nada, ficou olhando pra bola, bateu todo errado e perdeu o gol. Perdeu o pênalti. Então é a diferença de um cara que tá acostumado a bater pênalti pra um cara que não tá acostumado a bater pênalti, cara. Beleza, ele bateu alguns pênaltis na vida, bateu, mas mano, ele não é o cara que é cobrador de pênalti. Esse cara bater pênalti não dá, é impossível pensar que um cara desse bateu pênalti. E aí aqui, né, depois do Neymar fazer o gol, o Neymar, eu não acho uma coisa certa que o Neymar fez aqui, né, de ficar xingando o goleiro, com a gente perdendo 2-0, daí ele fez um gol de pênalti e ficou 2-1. Eu não acho certo, mas eu acho que também não importa, não muda nada, tá ligado? Não muda nada. Muita gente criticando o Neymar, pra mim, tanto faz, cara, o que ele faz depois do gol, não. Pô, o cara fez o gol, ele fez a parte dele, ele entrou, bateu o pênalti, fez o gol, e aí, cara, pra mim, tanto faz, o que ele faz o que ele quiser, mano. A gente já tava eliminado da Copa do Mundo, cara. O que ele faz ou não faz, tanto faz pra mim. E aí aqui a gente fica com aquele sentimento de o Neymar não conseguiu, né, a ganhar a Copa do Mundo. O Neymar deu a entender que não atua mais pela seleção brasileira. Tentei, agora acabou. Comecei aqui e fechei aqui, né? Ele jogou 4 Copas do Mundo, não ganhou uma Copa do Mundo, mas ele se tornou o maior artilheiro agora com 80 gols na seleção brasileira. E é bizarro pensar que acabou o ciclo dele assim, né? Imagem para deixar o coração de vocês quentinho, né? O Neymar chorando porque foi eliminado, ainda fez o gol de pênalti dele. Triste demais pensar nisso, né? E o Neymar pela seleção brasileira, cara, ele tem 16 anos na seleção, 130 jogos, 80 gols, né? 3 gols a mais que o Pelé, 59 assistências, são 139 participações em 130 jogos, muita coisa, tá? Maior artilheiro da seleção e maior assistente da seleção. Isso é Neymar Júnior, tá? Infelizmente um cara desse tamanho não ganhar uma bola de ouro, que não ganhar uma bola de ouro, não ganhar uma Copa do Mundo, pra mim é muito estranho. Um cara é de um tamanho imenso, fez muita história na seleção.
Muita gente diminui ele, subestima ele por ele não ter uma Copa do Mundo, por não ter parecido tanto, mas quando a gente precisava ele sempre estava lá. E eu acho que é muito culpa da seleção em si e não do Neymar, tá? Muita gente fala que é culpa dele, tudo é culpa dele, mas eu não acho que é assim que funcionam as coisas. E aí, a gente pega esse aqui, ó, brasileiros que marcaram em mais de 4 Copas do Mundo, né? Em 4 Copas do Mundo. Pelé e Neymar Júnior, tá? Pelé e Neymar Júnior. Os únicos a marcarem, os únicos brasileiros a marcarem em 4 Copas do Mundo. Cara, é bizarro pensar que o Neymar teve um fim tão trágico, né? É tão bizarro pensar que o Pelé, nessa mesma imagem, tem dois nomes. Um ganhou 3 e um não ganhou nenhuma. E os caras são insanamente grandes, né, cara? Só que o Neymar, obviamente, vai ficar muito menor, né, no nome por causa de não ter ganhado a Copa do Mundo, por não ter participado tanto das campanhas e pra mim isso aí é uma injustiça com o Neymar, tá? Eu sou um grande fã do Neymar, eu vi o Neymar por muito tempo na minha vida e eu posso falar que esse cara merecia muito uma Copa do Mundo. E aqui, fugindo um pouco disso, o Douglas Santos, pra mim, foi um dos jogadores mais regulares, realmente é o que tá escrito aqui, né? Foi um dos jogadores mais regulares da Copa. Contra a Noruega, pra mim, ele foi um dos melhores da seleção, tá? Talvez ele e o Vini Júnior, pra mim, tenham jogado muito. O Martinelli também jogou bem, tá? O Martinelli saiu até que cedo do jogo, né? Mas o Douglas Santos fez uma partida muito boa e aí, infelizmente, ele saiu mal, né? Porque, querendo ou não, ele participou de uma campanha, de uma Copa do Mundo, e a campanha foi muito desastrosa, né, cara? E, obviamente, mano, eu não duvido nada que pessoas que não gostam de futebol, não acompanham muito, vão falar, quem que é esse random aí, nesse cara que ninguém conhece, fez nada na Copa do Mundo. E, cara, ele jogou muito bem. Da Copa toda, muita gente subestimando ele, e ele conseguiu jogar muito bem a Copa do Mundo. Óbvio que ele não foi um destaque completo da seleção, mas ele foi um cara que não decepcionou. Ele participou muito da Copa do Mundo, fez muitos desarmes, conseguiu achar muitas bolas no ataque. E, cara, pra mim esse cara foi um acerto muito bom do Ancelotti convocando ele, tá? Quando eu fiz minha escalação, cara, aqui no YouTube não tem, né? Mas tem lá no TikTok. Eu fazendo a minha escalação há muito tempo atrás, acho que lá em janeiro. E eu nem cogitei no Douglas Santos e pensar que o Ancelotti cogitou o cara e o cara foi muito bem na Copa do Mundo é insano. Então o cara, ele fez o arroz e feijão, até mais que o arroz e feijão, tá? Eu acho que ele não fez só o básico, não fez nota 6 não, ele fez tipo uma nota 8 tranquilamente pra mim. Ele fez uma Copa do Mundo muito insana. E aí aqui um pouco da história da seleção brasileira depois da Copa da América 2019, que a gente foi campeão, né? A gente perdeu um amistoso contra a Argentina, a gente perdeu uma Copa América pra Argentina em 2021, que foi a primeira Copa América do Messi, né? A gente perdeu na Copa do Mundo de 2022 para a Croácia, faltando 4 minutos, foi para os pênaltis e perdeu com um pênalti perdido pelo Rodrigo e depois pelo Marquinhos. A gente teve a renúncia do Tite após 6 anos. A gente foi eliminado por Israel nas quartas de final do Mundial Sub-20. A gente foi. A gente perdeu para o Uruguai pela primeira vez em 22 anos. Um Uruguai que não é forte. Um Uruguai que está numa fase horrível, a gente perdeu. O Neymar rompe os ligamentos cruzados e menisco e fica baixa por 8 meses. Depois disso ele não é convocado, né? Até essa última convocação para a Copa do Mundo. A primeira vez na história que perde para a Colômbia nas eliminatórias. Óbvio que é uma Colômbia, de certa forma, muito forte, né? Talvez uma das melhores Colômbias da história. Mas é insano pensar que uma estatística dessa aconteça, né? A gente perdeu para uma Colômbia pela primeira vez na história nas eliminatórias. A gente foi eliminado pela Argentina por 3-0 nas quartas de final do Mundial Sub-17. A Argentina vence no Maracanã e ele tira o invicto histórico como mandante nas eliminatórias. Tá? A gente perdeu para uma Argentina que não só ganhou, como amassou o Brasil no Maracanã, tá? Aquele discurso do Rafinha, né? Quem não lembra do Rafinha falando que ia quebrar os caras e os caras que mataram nós. Jogaram na suavidade, não fizeram nada demais e ganharam a gente na bola. Na bola. A Argentina ganhar a gente na bola é insano, tá? É insano. Primeira vez na história que perde 3 jogos consecutivos nas eliminatórias. Mais gols sofridos em 6 jogos do que em todas as eliminatórias anteriores. Todas. Não tá vendo errado. Todas as eliminatórias. O presidente da CBF foi destituído pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso até foi bom, né? Querendo ou não. Porque como é que é o nome dele? Eu nem lembro o nome dele. Mas o cara novo aí, ele não é ruim, tá? Ele é bem melhor que o outro. O Fernando Diniz demitido como DT, como técnico. O fora
dos... Eu não sei o que é isso. Pela primeira vez em 20 anos perdendo pra Argentina. Tá? Jogos Olímpicos, isso? Não, né? Não sei o que é isso. Eliminados nas quartas de final da Copa América 2024 por pênaltis contra o Uruguai. Tá? Bizarro. Bizarro pelo Uruguai, tá? Pelo Uruguai. Derrota pro Paraguai nas eliminatórias das Sul-Americanas depois de 16 anos. Como eu disse também, é um Paraguai muito mais forte do que a gente veio dos últimos anos, mas mesmo assim, cara, é insano pensar que a gente perdeu. Quartas nas eliminatórias rumo a 2026. Perde para a Argentina depois de 20 anos. Bizarro. Primeira vez que sofre 4 gols em um jogo das eliminatórias sul-americanas. E eliminado nas oitavas do Mundial 2026. Tá? A Noruega, que nem é tão forte assim, foi eliminado, né? Até que a imagem, né, da Argentina amassando o Brasil, né? Fazendo o Brasil de danadinha. Tá. E aí aqui algumas informações a mais, né? A primeira vez na história das Copas do Mundo que entre as 8 melhores seleções não estão Brasil, Alemanha e nem Itália, né? As maiores seleções do mundo, né? O Brasil penta, Alemanha e Itália tetra. Não tem nenhuma das três. Então a gente está diante de ter mais um país que pode se chegar, né? Por exemplo, se a Argentina ganhar, eles são tetra. Se a França ganhar, eles são tri. E eles estão chegando mais perto ainda, né? Do Brasil. E aí aqui, né, o Brasil chega a 28 anos sem ser campeão do mundo. Ele não ficava eliminado nas oitavas desde a Itália em 90. Há muito tempo atrás. A gente perdeu para a Argentina. E, pô, é legal pensar nisso, né? E essa é uma campanha muito estranha, cara, porque ela me dá um sentimento de a gente realmente não estar forte. A gente vai para uma Copa, a gente pega confiança durante a Copa, porque querendo ou não, quando a gente ganha de alguns países realmente bem fracos, como a Escócia, Haiti, por exemplo, e a gente consegue uma virada insana contra o Japão, a gente pega confiança. Tá? A última vez que a gente tinha virado um jogo de mata-mata na Copa do Mundo foi em 2002, quando a gente virou contra a Inglaterra, com aquele 2-1. A gente virou contra o Japão depois de 24 anos sem virar um jogo de mata-mata. A gente nunca mais tinha virado um jogo de mata-mata. Isso aí traz muita confiança, pensar que a gente fez alguns acréscimos no segundo tempo e aí a gente consegue ganhar do Japão para perder de um jeito humilhante para a Noruega. É muito triste pensar nisso. E aí a gente pega também, o Churume que postou, mas é apenas 1434 dias para o início da próxima Copa do Mundo, né? Eu tô gravando no dia seguinte, então 1433. Vamos lá. E o Hexa já tem dono, né? Eu realmente acho, cara, eu posso dar uma opinião? Eu realmente acho que que o Brasil vai mais forte para a próxima Copa, cara. A gente tá com uma geração melhor. A gente perdeu um Estevão que tava jogando muita bola. A gente pega um Endrick que não tava como titular absoluto, né? Quase nem jogou, na verdade, jogou muitos poucos minutos na Copa do Mundo. Obviamente, jogou contra a Noruega e perdeu um gol, mas eu acho que ele também não tava como aquele nome da Copa do Mundo, tá? A gente vai ter um Vini Júnior, talvez não esteja no auge igual está agora. Eu acho difícil ele melhorar mais do que ele tá. Talvez ele mantenha o nível, mas eu não acho que ele vai ser tão bom quanto está nessa Copa. A gente vai ter talvez um Rafinha, né? A gente vai ter talvez um Anthony, que eu pra mim tinha que estar nessa Copa e não tava. E o Anthony provavelmente vai melhorar mais ainda, porque ele é um cara que joga muita bola. Eu sou São Paulo, então eu amo o Anthony de verdade, mas eu acho que ele não ter ido pra Copa é bizarro. Mas pensar que na próxima Copa ele tem que estar, né? Ele vai estar provavelmente. E tem outros caras aí que eu tô pensando. Tem, por exemplo, o João Pedro, que não é velho. Vai estar na próxima Copa, provavelmente. A gente talvez tenha um Bidon, que joga muita bola aqui no Brasil, né? Do Corinthians. Tem um Murilo, tem um Beraldo. Tem muito jogador aí que pode estar na próxima Copa tranquilamente, na minha opinião, tá? E eu não sei se é melhor a geração, a próxima geração é melhor, mas eu acho que a próxima geração me traz mais confiança. A gente sempre pensa na próxima Copa, tal, que é melhor, e realmente eu tenho essa sensação, né? Mas sempre é assim, então não dá pra saber também, mas eu torço de verdade para que seja melhor.